Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17. Caríssimos, e agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é o mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz incorre em pecado. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 48, com o refrão retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites, e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos.
Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, dos versículos 38 ao 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Reflexão. Os discípulos parecem não entender muito bem em que consiste o discipulado. Por isso, na liturgia de hoje, uma discussão é suscitada em torno do bom êxito da atividade de figuras que não pertencem ao grupo, mas conseguem expulsar os demônios. Os discípulos não veem com bons olhos os prodígios que os de fora realizam. Momentos antes, eles haviam discutido sobre quem entre eles era o maior. Marcos capítulo 9, dos versículos 30 ao 37. Atitude que revela de maneira escancarada um forte desejo por privilégios, honrarias, poder e exclusividade. Por isso, o Senhor os adverte e lhes ensina que o verdadeiro discípulo encarna em si a atitude fundamental do serviço desinteressado. Que São Policarpo de Esmirna nos ajude a desenvolver a capacidade de dialogar e unir forças com aqueles que não congregam conosco, mas servem ao mesmo Cristo e Senhor, para que o mundo conheça Jesus e o ame intensamente. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 13, a seguinte passagem: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. E no versículo 14: No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Mas e nós? Será que de vez em quando ousamos fazer os nossos planos sem contar com a ajuda de Deus? Como se Ele não existisse? Reflita. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.